primeira igreja presbiteriana completou 80 anos de organização em Pouso Alegre, 8 décadas de fé e no propósito de ser instrumento de transformação na vida das pessoas, por meio do Evangelho de Jesus Cristo. A história do templo no município teve início durante a passagem dos primeiros presbiterianos na região de Pouso Alegre a partir do ano de 1866, como conta o pastor Flávio Figueiredo. A igreja presbiteriana chegou, na cidade de Pouso Alegre através de famílias que se mudaram para cá, famílias que já pertenciam à igreja presbiteriana do Brasil e posteriormente elas vieram, um grupo grande veio de Borda da Mata. Borda da Mata tem uma das igrejas mais antigas de todas as presbiterianas do Brasil, uma das mais antigas é a igreja de Borda da Mata. Então, alguns irmãos se mudaram para cá, eu creio porque a cidade já era um pouco maior, tinha uma movimentação maior, vieram trabalhar aqui ou eram sitiantes, E aí quando eles vieram, eles formaram um grupo inicial de reuniões, logicamente com a orientação de algum presbitério, eu creio, o presbitério que a igreja de Borda da Mata pertencia. Posteriormente, o presbitério sul de Minas assumiu essa congregação, chamada Congregação Presbiterial, que funcionava aqui na cidade, depois adquiriu esse local. Então, o início, geralmente ele se dá assim, de uma igreja. Ele se dá através de famílias que se reúnem num local, porque se mudaram e aí não tem mais uma igreja ali constituída, então elas não ficam sem essa congregação, elas acabam criando uma congregação. Isso acontece com muita frequência e Pouso Alegre não foi diferente, a história aqui de Pouso Alegre. Então chegou 1900, como eu falei, 1866 já teve a passagem de um pregador itinerante, chamado assim, porque ele saía pregando, saía a cavalo, pregando por várias partes, José Manuel da Conceição, ele passou por aqui, mas depois, em 1900 e alguma coisa, já começaram a chegar os presbiterianos que vieram morar na cidade de Pouso Alegre, na região. Um outro local era a antiga Santana do Sapucaí, que hoje em dia é Silvianópolis. Lá também foi um lugar por onde ele passou e onde presbiterianos foram morar também. Pouso Alegre até pertencia à comarca de Silvianópolis no passado, de Santana do Sapucaí, Então, dessa forma, geralmente se cria uma igreja, E foi aqui que aconteceu dessa maneira também. Em 1940, o primeiro templo foi construído na rua Comendador José Garcia, no centro da cidade. Em 14 de fevereiro de 1944, o Presbitério Sul de Minas organizou oficialmente a primeira igreja presbiteriana de Pouso Alegre. Em 1936, antes disso a igreja já estava, esse grupo já se reunia, já haviam pastores aqui para pastoreá-los, não moravam aqui, mas eles vinham e realizavam alguns cultos, algumas reuniões e voltavam para suas cidades, aqui na região mesmo. E antes de 1936 isso já acontecia. Em 1936, então esse grupo adquiriu esse imóvel. Foi na época, era prefeito o Toani Toledo. Eu sei disso porque tem um relato histórico de um apoio que ele deu à igreja nesse período, quando a igreja estava fazendo a documentação do terreno no nome dela, estava transferindo para o nome dela o terreno adquirido. E ele deu um apoio, deu uma força para que as coisas acontecessem. E realmente a igreja passou a ser proprietária desse terreno aqui, esse mesmo onde nós estamos.
E aqui foi construído, aqui no fundo, construído um primeiro ambiente, e depois foi crescendo ao longo dos anos. Em 1940, esse prédio começou a ser levantado, mas na verdade ele só foi concluído na década de 70, né? Esse prédio do jeito que ele é hoje. Depois eu tive a oportunidade de reformá-lo em 2009, 2010, revitalizá-lo, aí por isso ele é dessa forma, ele era diferente, tem as fotos, né? E mostram. Mas foi nessa época que a igreja, então, depois de construir esse primeiro templo e crescer, ela foi organizada em igreja. Atualmente, mais de 350 membros frequentam o templo, como o Vladimir, a Cássia, a Valéria e a Ellen, que falaram da importância da primeira igreja presbiteriana de Pouso Alegre na vida deles e de outras pessoas. A minha história na igreja se deu no dia do meu aniversário de 47 anos, há 13 anos atrás. Eu estava em casa, sozinho, a família inteira viajando no dia do meu aniversário, e a solidão bateu e bateu aquela vida pregressa que não era muito justa, muito correta. E bateu um peso, e eu conversei com o Senhor Deus, que Ele me mostrasse um caminho, se era para eu mudar de caminho. E eu decidi ir à missa naquela noite. E fui e me senti muito incomodado na missa. Uma missa de 1 hora parecia que tinha demorado uma eternidade para mim. E eu entendi aquilo como sinal do Senhor Jesus. Então, eu já estava ouvindo o Disque Paz há quase um ano. Isso é a prova de que a palavra de Deus nunca volta vazia. E nesse domingo especificamente, essa mensagem me tocou de tal forma que foi realmente impactante. Na segunda-feira de manhã, eu ouvi novamente o Disque Paz. E no final da mensagem tem aquele, se você quiser um aconselhamento, e eu quis um aconselhamento, solicitei um aconselhamento e assim fiz. E vim na quarta-feira, passei por um aconselhamento com o pastor Flávio, e foi assim, a doutrina da igreja foi entrando na minha vida naquele momento como tudo que eu precisava para preencher o vazio, que era a ausência de Jesus na minha vida, era o preenchimento desse vazio. E servir a Deus através dessa igreja, para mim, é inenarrável, não tem muito o que falar, porque me embarga a voz, e eu vou chorar aqui se eu começar a falar muito, mas a razão da minha vida. Não conheço outras igrejas, para falar que eu nunca tive em outra igreja, eu tive uma vez na Batista, em Borda da Mata, num casamento de um amigo meu. Porque o que eu preciso de Jesus, essa igreja me dá. Ela me oferece, os irmãos, os pastores, os presbíteros, meus irmãos diáconos. Tudo o que eu preciso é preenchido aqui através da palavra viva que é ministrada. Tenho muitos anos com Jesus, né? E aqui na igreja de Pouso Alegre, eu estou aqui, vai fazer 20 anos que eu já estou aqui. Mas com Jesus mesmo eu estou há 30 anos. Foi uma coisa assim muito forte na minha vida, um encontro maravilhoso com o Senhor. É muito bom estar com o Senhor, servir ao Senhor na casa do Senhor, é muito importante. Então a igreja para mim, quando eu fui para Jesus, a minha vida transformou. Porque eu aprendo aqui da palavra de Deus, eu ajudo a ensinar e a falar do amor de Deus para as pessoas que precisam, que necessitam da palavra dele. E sempre é um prazer maior estar na presença do Senhor. Então, com esses 80 anos aqui em Pouso Alegre, é um privilégio, né? É um privilégio de estar aqui junto com os irmãos, porque juntos nós louvamos ao Senhor, juntos nós aprendemos a palavra, juntos nós rimos, nós brincamos, nós choramos, mas nós sabemos que o maior de tudo na nossa vida é Jesus Cristo. Estou na igreja presbiteriana desde que eu nasci, né? Meu avô foi um dos primeiros presbíteros aqui da igreja, quando ela foi organizada. E realmente é uma bênção fazer parte dessa igreja e ver que nesses 80 anos ela nunca fugiu do seu propósito, que é de anunciar a palavra de Deus de maneira firme
não se desviando uma linha, né, do que a palavra diz, e realmente sendo um farol aqui nessa cidade, né? E é uma bênção conviver com os irmãos, é uma família, né, a família da fé, que está com a gente nos momentos felizes, nos momentos de tribulação, dando suporte, dando apoio. E realmente é uma bênção na vida de todos aqui, da minha família, né? Meus pais frequentaram a igreja, meu filho nasceu aqui nessa igreja também. E realmente é uma bênção. E nós temos um trabalho feminino, né, aqui na igreja, que é a SAF, que hoje eu estou como presidente, e faz um trabalho com as mulheres da igreja, inclusive fora das portas da igreja, né? Junto à PAC, junto a outras entidades. E essa igreja significa muito para mim. E que nós continuemos, né, sendo bênção nessa cidade por mais 80 anos, ou quiçá muito mais, né? Fui criada e nascida num lar evangélico, já da igreja presbiteriana mesmo. Mas aqui nessa igreja há 33 anos, servindo ao Senhor com muita alegria, né? E o que essa igreja, o papel dela aqui em Pouso Alegre é bem simples, bem direto. Ela está aqui para proclamar o nome de Jesus, né? Para proclamar que só existe salvação nele, né? Para o homem. A gente busca melhorar a vida, o ser humano, principalmente através do poder político, né? Achar soluções. Todas essas soluções que são encontradas são temporais, são importantes, mas elas são temporais. Existe uma situação que o poder político, a sociedade não pode resolver, que é a questão da ligação do homem com Deus, né? E que se traduz nesse rompimento com a morte, né? A morte é o símbolo do nosso rompimento com Deus, ela é a consequência do nosso rompimento com Deus, né? O homem, ele não foi feito para morrer, o homem ele foi feito para a vida eterna, né? Quando o pecado entrou no mundo, entrou a morte, e essa ninguém resolve, né? Só tem um que resolve, que é Cristo, né? Cristo é aquele que resolve o nosso grande dilema, que é a morte. E essa igreja proclama isso, que Jesus é a salvação, que através dele e só dele nós podemos ser religados a Deus. É o que a gente chama do conceito de religião. O pastor Edson é presidente do Presbitério Sul de Minas e também contou um pouco da história dele com a primeira igreja presbiteriana de Pouso Alegre. A igreja presbiteriana de Pouso Alegre, ela tem uma história muito linda e ela marcou minha vida. Eu vim para cá em 93 trabalhando com a congregação de Árvore Grande e trabalhei durante 3 anos como evangelista. Em 96 eu fui ordenado ao Sagrado Ministério aqui nessa igreja. Foi um culto aqui, um tempo muito especial. Trabalhei 2 anos como pastor auxiliar, de 96 a 98. Em 98 nós organizamos a Igreja Presbiteriana de Árvore Grande, que é filha da Igreja Presbiteriana aqui de Pouso Alegre. Mas sempre eu mantive um relacionamento muito junto com os irmãos aqui da igreja, com o conselho, com os pastores que por aqui passaram, e de uma maneira muito especial com o reverendo Flávio. A gente tem um relacionamento muito bom e a gente caminha numa amizade muito grande. E com os membros aqui da igreja nós criamos uma amizade até hoje, nós temos um carinho muito grande pela Igreja Presbiteriana de Pouso Alegre. É uma igreja que tem trabalhado, evangelizado e cumprido o seu papel como agente do reino de Deus, em levar a mensagem de esperança, de vida, de salvação. Faz um trabalho excelente aqui na cidade de Pouso Alegre e toda a região aqui do sul de Minas. O vereador Leandro Moraes, autor da sessão especial de comemoração dos 80 anos de organização da primeira igreja presbiteriana de Pouso Alegre, falou da importância do templo para o município. Para mim é motivo de muita honra poder reconhecer a importância da primeira igreja presbiteriana de Pouso Alegre nos seus 80 anos de existência. 8 décadas de pregação, 8 décadas levando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos 4 cantos da nossa cidade. E eu tenho
A alegria e a honra também de ser membro da Igreja Presbiteriana. Eu frequento a segunda igreja aqui no nosso município, que fica no bairro de Árvore Grande, e sou diácono lá. Então eu sei da importância do papel da igreja na sociedade. Ela vai, muitas das vezes, onde o poder público não chega, onde as pessoas estão precisando de um socorro, de um conselho, e nada melhor do que levar a palavra de Deus para a sociedade. Então, com toda certeza, prestar homenagem aos 80 anos da Igreja Presbiteriana me enche de honra e de muito orgulho de poder reconhecer a importância da igreja aqui na nossa cidade. São 8 décadas de organização, levando a palavra de Deus para as pessoas, promovendo a fé e a esperança. Propósitos que seguirão firmes pelos próximos anos na primeira Igreja Presbiteriana de Pouso Alegre. A igreja, ela existe aqui neste lugar, como eu falei, né, há mais de 80 anos. Nós estamos celebrando só a data da organização, né? Ela existe com esse propósito, é o mesmo propósito, e o propósito que nós continuaremos seguindo adiante, que é com fidelidade à Bíblia, que é a palavra de Deus. A igreja, ela há de continuar e melhorar o máximo que ela puder e atingir o máximo de pessoas que ela puder, pessoas que não têm esperança, pessoas que não têm, às vezes, razão para viver, né? A gente recebe muitas pessoas, a igreja, muitas vezes, ela é uma escola, né? Porque nós aprendemos aqui, a igreja é uma família, porque tem pessoas que chegam aqui e elas não têm vínculo familiar, elas já perderam por alguma razão, não porque morreram, pessoas que às vezes não se relacionam bem com a família, se sentem em casa aqui, se sentem numa família que cuida delas, que se preocupa e tal, né? A igreja, ela às vezes é hospital por causa disso, né? Ela trata de feridas da alma, que os remédios, os médicos, por mais avançados que eles sejam, a alma eles não conseguem tratar, né? Então, essa é a proposta sempre da igreja, receber pessoas que muitas vezes elas são rejeitadas, elas são marginalizadas, né, na sua existência, pessoas que precisam de abrigo, de ajuda, né? E pessoas que querem e que entendem que elas precisam de Deus, de ter uma vida na presença de Deus, que a vida delas não pode acontecer sem aquilo que Deus quer, porque creem que Ele é o Criador e Ele é quem sabe o que é melhor para eles, né? O que é melhor para nós.